presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva apresenta relatório com duras críticas a Jair Bolsonaro, a gestão de Jair Bolsonaro. Segundo o petista, o governo atual deixou o país quebrado e o povo brasileiro em situação precária. A equipe de transição do presidente eleito Lula finalizou o trabalho realizado pelos 32 grupos técnicos e os 2 conselhos trouxeram um diagnóstico detalhado de como foi a gestão do governo Bolsonaro. O relatório apresentado aponta irregularidades e retrocessos no processo de vacinação durante a pandemia da Covid e também na aderência da população brasileira de tomar todas as doses de outros imunizantes. O texto também destacou que houve falta de amparo e de direcionamento de recursos para a saúde, redução de 90% de recursos para a cultura e falta de contratos nos projetos de infraestrutura que foram realizados. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, relatou que a apuração realizada pela equipe mostrou que houve retrocesso durante a gestão de Jair Bolsonaro. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso em muitas áreas, né? O governo federal andou para trás. Então, o estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais triste do que anteriormente. Já o presidente eleito Lula agradeceu aos líderes do Senado e da Câmara dos Deputados por todo o apoio e suporte para garantir a aprovação da emenda constitucional da transição e chamou a liderança atual de irresponsável. Primeira vez que um presidente da República toma posse e começa a governar antes da posse. Nós tivemos a responsabilidade de fazer uma PEC e todo mundo sabia que essa PEC não era nossa. Essa PEC era para cobrir a irresponsabilidade do governo que vai sair, que não tinha colocado o dinheiro necessário para atender as pessoas com a política que ele próprio prometeu. Ele também afirmou que recebeu um governo quebrado e que as tarefas mais simples não foram cumpridas durante os 4 anos. Depois de 4 anos de mandato, nós recebemos esse governo numa situação de penúria, numa situação em que as coisas mais simples não foram feitas de forma irresponsável, porque o presidente preferia contar mentiras no cercadinho do que governar esse país. E afirmou que a partir de janeiro de 2023, o governo fará todo o esforço necessário para que os recursos arrecadados sejam direcionados primeiramente aos brasileiros que mais precisam. De que nós vamos fazer todo o esforço possível, mas todo o esforço possível para que o pouco dinheiro que esse país está arrecadando seja colocado à disposição das pessoas mais necessitadas, para que a gente possa fazer as políticas públicas que nós fizemos uma vez e que tanto nós prometemos nessas eleições. Dino, o futuro ministro da Justiça, indicou Antônio Fernando Oliveira ao comando da Polícia Rodoviária Federal. Antônio Fernando afirma pelas redes sociais ser um lulista convicto. Em seu perfil, o indicado a assumir a cadeira da Polícia Rodoviária Federal também já fez diversas publicações contra a Operação Lava Jato. Flávio Dino tinha anunciado Edmar Camatta para o cargo de diretor-geral da PRF na última terça-feira, mas recuou e escolheu Antônio Fernando Oliveira para ocupar a cadeira. Edmar Camatta recebeu críticas de petistas que o apontaram como defensor da Operação Lava Jato. Antônio Fernando Oliveira é policial rodoviário federal desde 1994 e chefiou a PRF no Maranhão. Ele também é advogado, pós-graduado em Direito Tributário e mestrando em Ciências Jurídicas.
Em sua foto de perfil nas redes sociais, Oliveira declara apoio a Lula. E na mesma plataforma, há uma ilustração de Lula e do presidente Jair Bolsonaro em alusão aos protestos registrados no Brasil depois da vitória do petista nas eleições de outubro. Na imagem, Lula dirige um caminhão e Bolsonaro está pendurado na frente do veículo. Numa outra divulgação, Oliveira afirma se sentir honrado por ter se encontrado com Lula em uma das aparições populares do petista. O advogado também publicou uma charge onde mostra vários apoiadores festejando e chamando o atual presidente de mito. Na imagem divulgada, o policial também chama Jair Bolsonaro de corrupto. Em uma outra publicação, Oliveira ainda chama a Operação Lava Jato de organização criminosa. Na imagem, o PowerPoint apresentado por Dallagnol está com ele e Sérgio Moro no centro da arte. Ele ainda critica a Operação Lava Jato, chamando o ex-juiz Sérgio Moro de moleque e afirmando que os principais coordenadores da operação não tinham provas para fundamentar as acusações contra o triplex de Lula. Pesquisa do Instituto Datafolha apontou que a maioria dos brasileiros é contra os atos considerados antidemocráticos e defende punição para quem pede intervenção militar. Pesquisa Datafolha aponta que 75% dos brasileiros se dizem contrários aos atos que vêm sendo realizados pelo país contra o resultado da eleição, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva em disputa com o atual presidente Jair Bolsonaro. Com um índice mais baixo, 56%, também consideram que deve haver punição às pessoas que estão pedindo um golpe militar desses protestos. Realizado na segunda e na terça, o levantamento foi feito presencialmente e tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Instituto ouviu 2.026 pessoas em 126 municípios. Ao longo de todo o seu mandato, Bolsonaro manteve um discurso de questionamento das urnas eletrônicas, colocando sob suspeição a confiabilidade da justiça eleitoral. Deputados do Partido Liberal articulam a candidatura de Luiz Felipe Orleans e Bragança à presidência da Câmara. Uma parte da futura bancada do PL na Câmara dos Deputados articula uma candidatura à presidência na casa no ano que vem, em oposição à tentativa de reeleição do atual ocupante do cargo, Arthur Lira, do PP. O grupo reúne cerca de 35 parlamentares da bancada eleita de 99 e conversa com deputados de outras legendas. A princípio, o escolhido para ser o candidato é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Entre os nomes que participaram da conversa estão Gustavo Gayer, Mário Frias, Ricardo Salles, Nicolas Ferreira e Eduardo Pazuello. O argumento principal é que Lira terá o apoio do PT e de mais partidos da base do governo Luiz Inácio Lula da Silva para sua reeleição, o que contaminaria a sua candidatura. Segundo um dos articuladores do movimento, o problema não é o nome de Lira em si, mas ser sócio da esquerda na defesa da recondução do atual presidente. Se a candidatura de Orleans e Bragança for confirmada, haverá um racha no PL, já que a ala ligada ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e ao líder da bancada, Altineu Cortes, tende a apoiar a recondução de Lira. Expoentes do bolsonarismo como Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro estão em cima do muro, com receio de contrariar Lira. E daqui a pouco, o governo estadual e prefeitura de São Paulo entregam quase 500 unidades habitacionais na capital paulista. Filha do Rei Pelé manda recado aos fãs após piora médica do ex-atleta. É logo depois do intervalo aqui no RB Notícias, não saia daí.